Então, eu gosto sempre de começar, primeiro fazendo uma concentração, para criar um espaço mental receptivo para transmissão do conhecimento. Então, alinhe a sua coluna, feche seus olhos, coloque-se numa posição cômoda e confortável, em que você se sinta estável, com a coluna ereta. Inspire e expire de forma consciente, aumentando a quantidade de ar até que o abdômen infle e depois contraia. Faça algumas respirações profundas e a cada respiração a sua consciência vai chegando no seu corpo e a observação do corpo te coloca no momento presente. Vamos soltando os pensamentos, as expectativas e as experiências do dia e entrando num campo de serenidade, receptividade, abertura, onde você não vai precisar fazer nada, apenas observar, receber e aí depois deixar que esse conhecimento te transforme, deixar que ele haja na sua vida. Então agora una as mãos na frente do coração, na posição de prece. E nós vamos vocalizar por 9 vezes o mantra Om de forma contínua e prolongada. Inspire. Última vez. Repita internamente: eu e o grupo somos um, uma somente, um só coração. Ok, podemos abrir os olhos. Então, muito boa noite. A maioria já me conhece aqui, né? Já foi aluno. Estou vendo aqui se não tem ninguém novo. E então, para quem já está acostumado aqui, a gente vai seguir
esse mesmo esquema, né, de uma aula de mais ou menos 1 hora, que é um tempo bom, onde a gente consegue manter o foco e a atenção, começando com um processo de concentração, e aí eu vou seguindo aqui com slides e conteúdo. Então você fique à vontade para me mandar perguntas aqui pelo chat, tem um bate-papo no Zoom. É só você procurar aí. Uma vez uma pessoa estava fazendo curso comigo, já era quarta, quinta aula, falou: Léo, até hoje não achei esse chat. É só você clicar na setinha ali que aparece a opção. E eu vou vendo a pergunta e já vou respondendo durante a aula, ok? Mas se também vier alguma dúvida, depois você pode me mandar no particular. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar início. Conexão sagrada. Então pare por um instante, olhe essa imagem, né? Veja o que ela te despertou quando você se interessou pelo curso, o que ela te trouxe. E procura olhar para essa intenção que você quer para esse curso. Claro, ele tem uma proposta geral, mas eu sei que dentro do caminho de cada um, ele faz um sentido específico. Então, nesse momento da sua vida, né, o que esse tema, né, da conexão com o sagrado, da conexão de uma espiritualidade prática, como eu venho gostando de usar esse termo, uma espiritualidade que você consiga ver o alcance e o impacto na sua vida e que não seja só palavras bonitas ou palavras vazias que não promovam transformação. Veja como você se conectou com a escola, que a partir de hoje vai estar atuando um campo energético, vibracional e também espiritual no seu campo. E você vai estar se nutrindo de uma corrente que trabalha num plano sutil através da escola do curador, e isso vai iniciar processos de despertar dentro de você, de expansão da sua consciência, tá? Vamos seguindo, vamos ver o que aparece, vamos estar abertos aí para o fenômeno. Eu gosto muito de usar imagens, sem a arte, eu acho que eu não conseguiria dar aulas, seria bem difícil, porque eu sinto que a imagem, ela fala muito, né? Ela explica de forma instantânea algumas coisas que às vezes eu fico minutos, horas para explicar. Então, eu escolhi essa imagem para começar, que é a imagem de uma corrente, né, filosófica da Idade Média, que era a alquimia. A alquimia eram místicos que procuravam ilustrar de uma forma metafórica o processo do desenvolvimento humano através da transmutação dos metais, né, onde se transformava, eles queriam transformar o chumbo em ouro, ou os metais baratos, metais que, como chumbo, estanho, metais que não eram valiosos, em metais nobres. Isso durou muito tempo, assim, foi a ciência pré-química, né, e ela é toda uma alegoria mostrando o processo de desenvolvimento do ser humano, como transformar a nossa natureza inferior, que é o chumbo, que é cinza, em ouro, que é o dourado, que é a luz, né? E eles deixaram para a gente algumas imagens que têm segredos, né, nessas imagens. Então veja essa. Tem aqui um buscador, né, espiritual, um alquimista, e aqui nós temos a Terra, com toda a natureza, né, as estrelas, o céu, a árvore. E aí ele coloca a cabeça para fora desse globo. E aí ele enxerga uma ordem. Ele enxerga uma ordem diferente desse caos
que o mundo material parece estar, né? A natureza aqui caótica, as estrelas, as plantas crescendo, e aqui ele enxerga a ordem da astronomia mesmo, né? A matemática dos astros regendo o mundo aqui embaixo. Então eu vejo essa imagem como um símbolo da busca da espiritualidade. No mais profundo, o ser humano ele precisa compreender o sentido das coisas. Se a sua vida fica sem sentido, né, se você não enxerga o para que as coisas estão acontecendo, ou se o sentido da sua vida fica restrito ao mundo material, né, fatalmente você vai ser vítima do ceticismo, você vai cair na desesperança, na escuridão do mundo material. E aí, quando ele põe a cabeça para fora do mundo da matéria, ele enxerga um sentido maior. Então, é semelhante à analogia do filme Matrix, né, que é enxergar fora da Matrix, enxergar além da Matrix. Isso é o processo de despertar. É quando você pode olhar esse mundo e entender ele como um jogo para você despertar espiritualmente. Né? Se você não, se você levar muito a sério essa vida, sério no sentido neurótico, né? Não no sentido do respeito com a vida, mas sério no sentido neurótico, esse jogo, aí você vai se machucar nesse jogo, né? Você vai adoecer, você vai viciar na matéria. Então, meu convite para vocês é que a gente possa fortalecer essa conexão com a verticalidade, né? Com a dimensão espiritual universal. E aí, voltando a falar das imagens, eu gosto muito dessa frase, é um filósofo romano, se eu não me engano, ou grego. As sementes de grandeza do homem necessitam de uma imagem a fim de que possam florescer. Então, o ser humano é um bicho curioso, né? Se você criar ele, né, sem nenhuma instrução cultural, espiritual, ele vai ficar muito próximo de um animal, né? Ele não vai ter suas potências despertadas. Então, a transmissão do conhecimento que ficou guardada nas escolas de mistério, ela tem como função despertar esse potencial que existe dentro da gente. Mas ele precisa de um estímulo externo, né? Precisa de um estímulo externo. Assim como algumas sementes, né, precisam de água para despertar, precisa de sol, algumas até de fogo, né, como as sementes de sequoia. O ser humano precisa se inspirar, ele precisa enxergar esse estímulo de fora e aí o processo dentro começa a acontecer. Claro, é um gatilho, né? Depois ele se desenrola, a semente também vai crescendo depois, né? De fora vem só o primeiro estímulo. Então a gente alimenta essa dimensão da vida com imagens. E por imagens eu quero dizer conceitos mais amplos que tocam o lado direito, né, do nosso cérebro, lado direito do nosso cérebro, que tem a ver com criatividade, com espiritualidade, com conexão com a natureza, com analogias, enquanto que o lado esquerdo tem a ver com razão, lógica, matemática, né? Linguagem estritamente verbal. Então a gente pode dizer que essa dimensão horizontal da vida, essa dimensão que é o quê? O que é a dimensão horizontal? É você ter que lidar com limpar a casa, criar filho, pagar conta, né? Manutenção, saúde do corpo, tudo isso que envolve a própria manutenção da matéria. Para você poder viver, você tem que ficar dando manutenção, né, em tudo que é material. E boa parte da humanidade passa a encarnação apenas na dimensão horizontal.
talvez com um episódio ou outro na vida em que foi tocado de uma forma vertical, né, no espírito, na busca do sentido, na evolução, na expansão da consciência. Então, a dimensão vertical é a dimensão que procura enxergar o que está além do óbvio, o que está além da superfície. Porque nada nesse mundo, nada material te garante que você vá ter um preenchimento, né? Você pode achar uma pessoa que tem um palácio e que não se sente feliz. E você pode achar a pessoa que tem uma cabana e que se sente feliz. Então não é da dimensão horizontal que vem a alegria, não é dessa dimensão, né? Vem da dimensão vertical, que é essa busca de sentido, essa busca de sentido na vida, né? Eu vejo então esse símbolo, a cruz, que é o símbolo central do cristianismo, Jesus pregado na cruz, como uma ilustração da condição humana, né, da condição humana. Então, o ser humano ele está crucificado entre dois mundos, entre o mundo horizontal e o mundo vertical, né? E aí, por isso a gente diz que o caminho, né, de evolução também pode ser chamado de caminho de ascensão espiritual, de subida, né, de verticalização. Então, esse símbolo cristão, ele mostra que o ser humano, ele vive uma paixão. O que é a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo? É que o ser humano, entre duas dimensões, ele vai sofrer e ele vai morrer através desse sofrimento, mortes do ego. O ego vai ser crucificado, porque ele vai procurar a felicidade na matéria e não vai encontrar. E aí a matéria vai coroar ele com espinhos, quer dizer, vai coroar ele com o sofrimento. E aí é nessa transcendência do sofrimento que ele pode renascer na consciência, né? Vou falar bastante do mito cristão aqui nesse curso, mas só inaugurando assim essa ilustração para a gente já entender a nossa condição humana. Isso é condição do ser humano. Pode ser qualquer ser humano na face da Terra. Vai sofrer com as questões da matéria, está sujeito a essas leis. Então, dominar a matéria, dominar essa dimensão da vida prática, que é saber lidar com dinheiro, né, com organizar a vida, em termos de tempo, em termos de espaço, tudo, conforto. Isso também faz parte da evolução espiritual, porque, como diz o Osho, não dá para uma pessoa com fome meditar. Você vai verticalizar na medida em que a dimensão horizontal não ficar mais te perturbando, entende? Porque se você tiver muito problema para resolver no mundo, o mundo ficar te puxando, né, você não vai verticalizar. Não vai ter espaço para você verticalizar. Então, esse curso, eu, como falo várias linguagens, né, eu dou exemplo da mitologia cristã, da mitologia indiana, falo de filósofo, eu uso de tudo, budismo, porque uma das missões da Escola do Curador é ajudar você a dissolver o ranço com as religiões, né? Nós temos um ranço com as religiões, principalmente quem viveu catequese, quem teve pais muito ignorantes, que forçaram crenças religiosas, quem foi muito manipulado através de crenças religiosas. E isso produziu um dano na alma do ser humano, de tal maneira que ou ele fica refém desse modelo que ele absorveu, né, de religião, uma religião que tem normas, tem uma moralidade, que tem um olhar externo que vai te vigiar e tal, ou ele nega tudo isso e fica cético, ateu e renega, né? Ele não quer nada disso.
Então, esses dois estágios, eles fazem parte mesmo da nossa evolução. O que pouca gente sabe é que tem algo além deles. Então, o primeiro nível da relação que nós estabelecemos com Deus, com a vida, com esse grande que a gente se relaciona, esse todo, é o nível da superstição, que é o nível da criança. A criança não sabe como o mundo funciona, então ela faz relações supersticiosas com a vida. Assim como o homem primitivo, que no começo, ele ouviu um trovão, né? E no mesmo dia que ouviu um trovão, fulano da tribo morreu. Então ele associa que o trovão é a voz de Deus bravo. E aí ele puniu, castigou a tribo, tirando a vida de um membro. Então, uma relação que é supersticiosa, de uma mente que ainda não compreendeu como funciona o mundo. E aí o resquício que todos nós temos dessa relação, superstição, é o medo de ser punido, é o medo de ir para o inferno, né? O medo de Deus te castigar, né? De você... Ou também o inverso disso, se você for bonzinho, nada de ruim vai te acontecer, né? São os resquícios da superstição, da barganha com Deus. Bom, a evolução disso é o ateísmo. Meu mestre diz: o ceticismo é um elevado grau de consciência, porque o cético ele já ficou de saco cheio dessa história de superstição, provavelmente porque ele também já fortaleceu a razão o suficiente para entender que é bobagem, superstição. Mas aí ele ficou nisso também, então ele fica preso na dimensão horizontal, né, porque também não foi além do ceticismo. Então a espiritualidade verdadeira, né, universal, essa que não promove guerra, essa que não quer convencer ninguém, né, não quer pregar para ninguém, essa espiritualidade que é voltada para dentro e não para fora, né, que não tem nenhuma regra ou aspecto externo que possa defini-la, se você é espiritual ou não. Então, essa verdadeira espiritualidade, que é focada no desenvolvimento pessoal, né, que é focada no aprimoramento da consciência, né, pelo próprio prazer que isso gera para o indivíduo. Então, esse sim é o caminho que eu mostro aqui na Escola do Curador. Todos os outros caminhos que tentam te passar uma norma externa vão te aprisionar, e aí uma hora você vai encher o saco e tal, ou você vai virar essa pessoa também que aprisiona os outros, né? Então, a verdadeira espiritualidade, ela pode conviver, por isso coloquei essa imagem, ela pode conviver com todas as religiões. Eu posso ver beleza no budismo, eu posso ver beleza no judaísmo, no islamismo, né, também, mesmo a gente tendo essa associação com o terrorismo, mas eles têm uma religião muito bonita, se você estudar na raiz. Posso ver beleza em tudo, e não ver antagonismo nas religiões, mas apenas diferentes cores, né, de uma mesma luz. Então, conforme a sua consciência vai elevando e você vai saindo do campo da disputa, da polaridade, de quem está certo e está errado, isso é um sinal de avanço, né? Você vai podendo ver a beleza em tudo. Cada cultura que o conhecimento se manifestou, ele criou uma beleza, né, naquela cultura. Mais especificamente, se você observar as grandes religiões de massa, você vai ver que cada religião de massa tinha uma corrente esotérica mais restrita, né, de pessoas que faziam, vamos dizer, reuniões mais íntimas, sociedades secretas e tal. Então, esse conhecimento que era passado não na religião de massa, né, mas aos círculos de iniciação, as escolas de mistério, na ala mística das religiões, onde realmente as pessoas estavam comprometidas ali a experimentar o que era proposto. Então ali é que estava o ouro, né? Ali que estava o ouro. E aí isso se preservou, né? Na antiguidade era necessário que isso fosse secreto, né? Ninguém pode entrar na maçonaria, tem segredos e não sei o quê.
Mas isso foi apenas porque na época tinha muita bestialidade, né, tinha muita ignorância no ser humano. Então eles tinham que proteger, porque se minha esposa estava contando esses dias que, na Idade Média, se uma freira soubesse manipular erva, né, fazer um chá, um banho, curar com ervas, fogueira, fogueira nela. É bruxa, não é freira. Então, as freiras não podiam nem aprender a mexer na natureza. Né? Então, olha o mundo que a gente vivia. Então, por isso, o conhecimento tinha que ser secreto. Então, hoje em dia, esse conhecimento não é mais secreto, gente. Ele passa nos stories do seu Instagram. Você vai ver o conhecimento do passado lá. Porém, ainda assim, se você não tiver a consciência para apreciá-los, eles também não vão te chamar atenção. Né? Você vai ver e vai falar, né? Porque esse conhecimento precisa mesmo de uma preparação da mente. Você ter uma maturidade para querer essa luz. Então, atualmente, nós temos a chance de viver um caminho espiritual de liberdade, onde você vai escolher, onde você vai trilhar, onde você vai precisar de lugares para sua alma crescer, sim, né? Mas o foco está em você e não na instituição. As instituições podem te servir também para você trabalhar por um tempo, se desenvolver, mas sem apego. Uma hora deixa de fazer sentido e aí você vai para a próxima. Vai para a próxima, vai para a próxima, porque o foco está no seu desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro ponto para esse desenvolvimento é a gente aprender a lidar com a nossa própria mente. Na Bhagavad Gita, que é um livro sagrado indiano, Krishna, o mestre, diz assim para Arjuna: Arjuna, a sua mente pode ser seu melhor amigo e pode ser o seu pior inimigo. Se você não conhecê-la, não dominá-la, ela vai virar seu inimigo. Você não precisa de nenhum inimigo externo se a sua mente é seu inimigo. Agora, se você souber dominá-la e usá-la, ela vai ser seu melhor amigo. Então, a mente, ela é um grande poder, é um poder que nós temos. E que no atual estágio de evolução da humanidade, nós ainda estamos no maternal do desenvolvimento da mente. No maternal. Do poder que a mente tem, o poder criativo, né? Na verdade, nós ainda não dominamos a mente, é ela que nos domina. Ela que nos domina. Nós somos escravos de pensamentos obsessivos, não entendemos por que fazemos algumas coisas, por que fazemos o mal que não queremos e depois nos arrependemos. O que é isso? Então, é nesse ponto que a mente ela pode dominar você, ela pode virar uma prisão, ela pode virar uma armadura, como na história do cavaleiro que ficou preso na armadura, que eu gosto tanto de usar. Então, uma pergunta. Veja só, se você estivesse na rua e você visse alguém se batendo, dando um soco na própria cara, o que você ia pensar? Você ia falar, essa pessoa é louca, né? Tem alguma coisa muito errada com ela. Insanidade? Você se dá um murro na cara, não é? Porque isso mostra uma divisão. Porém, se você olhar num nível mais sutil, todo mundo faz isso. Só não faz externamente. Você fica brigando com você mesmo dentro da sua cabeça. Você fica com diálogos mentais. Então é uma parte sua brigando com outra parte. Qual que é a diferença disso para a pessoa que se dá um soco na cara? A diferença é só o nível da loucura. Né? Tem um discípulo do Freud que dizia: somos todos delirantes. Toda a humanidade delira. Não é só o que vai parar no hospital psiquiátrico. A mente ela está num nível dividido, num nível de divisão interna, né? Onde o ser humano guerreia com ele mesmo. Por isso eu gosto muito de falar em termos da psicologia das partes.
né? Você não é uma unidade. A gente acostuma falar eu aquilo, eu sou isso, eu quero. Mas você não é uma unidade. Porque você fala assim, segunda-feira eu vou começar a dieta. E aí na segunda que você vai começar a dieta não começa, porque aquele que falou que ia começar não está lá na segunda-feira mais para dar sequência ao projeto. Então o ser humano, ele é um aglomerado de vozes. Ele não é uma unidade como parece ser, né? Ele tem muitas partes dentro dele. Algumas partes concordam, outras partes não. Uma parte quer ir para a direita, outra parte quer ir para a esquerda. E aí, grave isso que eu vou te dizer. Quanto maior o nível do seu conflito interno, quanto maior o nível do seu conflito interno, menos energia você vai ter para se relacionar com a vida e com os outros. Muita energia é consumida em uma parte querendo ir para a direita, outra parte querendo ir para a esquerda. Ah, isso aqui é uma coisa, mas aí você fica preocupado se vai agradar, desagradar, se o pai e a mãe vai achar não sei o que vão pensar. Pronto, divisão, insanidade. A pessoa lutando com ela mesma. E aí isso consome o seu livre-arbítrio, isso consome seu poder de escolha, isso consome a sua capacidade de estar presente aqui e agora. Percebe? Então, um estado deprimido em termos de diagnóstico mesmo, uma pessoa que deprime, esse conflito dentro dela, entre duas partes, exaure. Exaure a energia dela a ponto de exaurir a energia do corpo. E a pessoa ficar desanimada e aí mudar a química cerebral e ela precisar de remédio para se reequilibrar. Olha onde pode chegar esse nível, né, de divisão. Então, é exatamente por não sabermos lidar com essas partes que nos tornamos vítimas de nós mesmos. Então, para mim, foi uma grande alegria receber essa informação de que eu não sou um, eu sou um monte. Por que não me falaram isso antes? Só fui descobrir lá pelos 20 e tantos anos. Quisera eu saber isso antes, né? Porque quando a gente fica muito identificado com o personagem que você é e tal, você tem que ficar se defendendo, né? Você não reconhece que você tem uma parte, que você tem uma criança, não sei o que, você luta, você nega, não posso sentir isso, não posso sentir aquilo, aí você vai dançando, né? Mas veja como a sabedoria antiga já mostrava isso. Aqui embaixo temos a imagem de Hércules. Então, um dos trabalhos de Hércules, ele tinha que matar a Hidra. E aí a Hidra é uma representação dessa mente, né, do ego, múltiplas identidades, porque onde ele cortava a cabeça, nascia duas. E aí cortava, nascia quatro. E no mito indiano, a deusa cortava a cabeça do demônio, caía, para cada gota de sangue que caía no chão, nascia mais um demônio. E cortava e nascia mais. Então são imagens que mostram esse aspecto da nossa identidade, que está sempre se recriando, né? Das múltiplas facetas do ego. E no nível mais moderno, o filme Matrix mostra isso por meio dos agentes Smith. Então, o Neo, que é o herói, ele precisa se libertar, né? Ele precisa libertar a Matrix do controle. Só que a Matrix tem um poderoso sistema de defesa, que é um exército de agentes Smith. E olha que curioso, o agente Smith, ele não é criativo, né? Ele é sempre o mesmo, mas são milhares. Então isso vai mostrando o aspecto das vozes na nossa cabeça, né? Que são muitas falando ao mesmo tempo, né? E conforme o Neo vai se aprimorando, né, na luta dele, ele vai evoluindo e ganhando em consciência, os desafios vão ficando maiores, até que ele tem uma super batalha lá, né, com os agentes Smith lá na chuva e destrói tudo, né? Então isso ilustra a batalha da consciência,
Porque você obter autoconhecimento e expandir sua consciência não é qualquer coisa. É uma batalha. Você vai ter assim 100 agentes Smith para te adormecer de novo, né? A pouco você vai ganhando a habilidade de lutar com eles e de superá-los, mas o filme Matrix ele tem até um aspecto meio cansativo, porque você cansa de ver ele lutando, né? Você fala assim, meu, pelo amor de Deus, já deu de luta, né? Mas ele quer ilustrar exatamente esse ponto, né? Da batalha, da polaridade, né? A consciência para crescer tem que atritar, né? E aí aqui eu queria explicar de uma forma assim um pouco linear como que nós entramos em decadência, né? Então assim, eu gosto de um livro, né, que chama Os Quatro Segredos Sagrados. E lá os autores, é um casal, eles dizem assim, que você está num belo estado, que é um estado de presença e de disponibilidade para o aqui e agora, um estado de receptividade, abertura, ou você está num estado de sofrimento, que com a mente não tem, vamos dizer, um meio termo, né? Um pequeno sofrimento é um estado de sofrimento, e um belo estado é um estado receptivo. E aí você, enquanto não desperta, você vai vivendo estados de sofrimento e belos estados sem saber meio da onde vem, nem para onde foi. Então, tem um dia que você acorda alegre, sentindo alegria sem causa, o elevador está no seu andar, você fala, nossa, que beleza, né? E aí as coisas fluem um pouco, você sente um belo estado. Aí tem outro dia que você acorda com a pá virada, né? Já acorda xingando. Aí você entra lá no Instagram da astróloga, você já vê que Marte está em quadratura com não sei o quê, que está um aspecto explosivo, que já vai brigar, não é? Então, esse é um estado onde você... Ah, cadê aquela alegria? Para onde ela foi? Então, cultivar a espiritualidade é conscientemente aprender a entrar no estado, no belo estado, até que ele passe a predominar na sua vida. Quando o belo estado predomina na sua vida, você vai ter qualidade de vida, você vai ter prazer em estar vivo, você vai ter a capacidade de focar no bom, né? Na vitória das coisas. Agora, quando um estado de sofrimento predomina na sua vida, aí você vai focar no negativo, né? Você vai ficar refém da reclamação. Para pensar. O seu inferno sempre começa com uma crítica. Você começa querendo criticar alguém, falar que está fazendo errado, né? Se vingar. Uma crítica, uma reclamação, uma vozinha que vem e fala assim, ah, mas olha lá, olha o jeito que fez, olha o jeito que é. Não era o que eu esperava. Não é bom para mim. A partir dessa crítica, começa a mente a entrar num diálogo mental e você vai sendo arrastado pelos pensamentos. Nossa, mas aquela vez também, que foi que eu fiz, né? E aí eu fiz aquilo para aquela pessoa, e agora ela está fazendo isso. Isso é injusto. Então vai criando uma história, você vai sendo arrastado para essa história, e essa história, ela vai trazendo uma carga emocional que vai envenenando. Aí você vai pensar, isso também não vou mais fazer. Também da próxima vez eu vou fazer tal coisa. Não devia ter feito. Vai vindo uma emoção negativa, né? Vou dar o troco. Vou me fechar. Isso não está certo. Eu não tenho sorte. Quando será que vai melhorar para mim? Pronto. Abriu a porta do inferno, né? E aí, como diz meu mestre, ninguém quer ir para o inferno junto. Desculpa, ninguém quer ir para o inferno sozinho. Você não quer ir para o inferno sozinho. Você quer levar o outro com você, né? E aí você vai projetar essa guerra no mundo externo. Você vai arrumar briga com alguém, você vai arrumar um conflito, vai aparecer ali um agressor, uma vítima, um salvador, vai entrar no triângulo dramático. E aí, meu amigo, vamos rodar nos círculos da ignorância.
rodar nos círculos do inferno, se machucar, e aí essa energia, né, você perde energia nisso, e aí o tempo também vai passando, dissipou, depois aquele inferno passa. Vocês falam, ah, tá bom, agora acho que melhorou, né? Acho que isso aí passou, e daí passa um tempo, quando vê, você se vê no mesmo círculo da ignorância. Não é assim? Eu sei que é, porque é assim para todo mundo. Eu observo os meus pacientes, né? Eu também sou um buscador em relação a isso. Eu estou te falando é porque eu também vivo e já vivi. A questão é que você pode ir encontrando saídas, soluções dentro de cada círculo de inferno que você cria, porque ele é uma criação, ele é um padrão específico. Você vai aprendendo a sair dele, até que uma hora você transcende o padrão. É um trabalho longo, uma depuração da consciência, onde você vai aprendendo como você cai no inferno, né? Que ponto, você começa a ver o círculo inteiro, de quando é que você começa a criar esse inferno. Então eu chamo esse processo de a mente entrando em decadência. E aí, dependendo do estado de decadência que você cair e do tempo que você permanecer nele, pode ser que isso desperte em você o ceticismo, o desespero, a desesperança pela solução. Pode ser que você passe a desacreditar que tem a solução. Então, esse é o estado cético da mente. Você desacredita de você, você desacredita que o outro possa melhorar, que a relação possa melhorar. E aí, nesse estado, o ser humano vai se tornando mais fechado, né? Ele vai ficando mais negativado, e aí ele vai descendo, né? Ao invés de subir, ele vai descendo. Porém, se tiver em você um grãozinho de desejo pela clareza, de desejo pela verdade, aí você tem uma bela chance de subir. Porque basta um grão de desejo pela clareza, pela verdade, e esse grão ser alimentado, nutrido, você vai crescendo na sua vida, crescendo, 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 e aí vai te tomar. A questão é, existe esse grão? Você tem desejo pela verdade? Verdade como o valor máximo da sua vida. Porque enquanto a gente achar que a mentira soluciona algumas coisas, o auto-engano e tal, então a verdade ainda não é o seu valor máximo. E clareza é verdade. Verdade é luz. Eu quero a verdade. Mesmo que ela doa. Esse que é o ponto. Você quer a verdade? Ah, eu quero, mas você quer o preço da verdade? Aí já... Nem todo mundo quer pagar o preço da verdade. Então eu vejo que depois de sofrer nos círculos da ignorância, a entidade humana ela tem a chance, quando brota nela o desejo de, não, eu quero saber da verdade, eu quero a compreensão. Então, aí nesse ponto é que o ser humano se torna mais humilde, porque para ele falar, eu quero saber a verdade, ele tem que então se colocar no lugar de quem ainda não sabe, né? Eu estou admitindo que eu não sei. Então, quando eu me coloco nesse lugar de humildade, eu vou em busca de ajuda, eu me coloco, né, como disponível para receber. E esse é o antídoto para o orgulho, é a humildade, né, de se colocar como uma pessoa que está em busca, né, quer receber algo da vida, precisa. Por isso que tem lá na frase da Bíblia, batei e abrir-se-vos-á. Né? Então, quando você bate com humildade, a porta se abre. Se você fica orgulhoso, achando que você sabe tudo, aí nada se abre. Então, dessa maneira, a mente como uma prisão que vai te pôr lá dentro, né? Vai entrar em decadência e você vai ficar refém dela. Ou como um instrumento de evolução, né? A mente como um veículo do ser. O ser que é a consciência, que é maior que a mente, né? Que é maior que o corpo, que está além de tudo isso. Né? E isso que eu chamo de ser, alma, espírito, são termos para uma mesma designação. Então,
A evolução espiritual é ganhar domínio sobre a mente, né? Aprender a conduzir o veículo, né? Para que você saiba para onde você está indo, né? Não ser arrastado pela mente. E aqui, um modelo simples, né, de funcionamento mental. Então, a psicologia entende que nós temos aí uma pequena parte, né, da mente que é consciente, como um iceberg, onde você vê a menor parte dela, né, que é essa parte aqui que está aqui agora comigo, me ouvindo, percebendo, e tem lá uma grande dimensão inconsciente, que é mais de 90% da mente, que guarda nódulos, né, que são os padrões de pensamento, que no yoga são os vasanas, né, no budismo também. O que são esses padrões de pensamento? Coisa simples de entender. Você pega, fica parado, vai meditar. Presta atenção na sua respiração. Fica observando seus pensamentos. O que você vai pensar? Esses pensamentos vão começar a produzir ondas, pensamentos. Você pode ter um núcleo de pensamento que diz assim, não, eu não tenho valor. Será que eu tenho valor? Não, será que acha que aquela pessoa, o jeito que ela te olhou, ela está querendo dizer que você não tem valor? Esse é um ponto de dúvida que a pessoa tem a respeito dela mesma. Isso ficou produzindo pensamento. Mas pode ter um outro tipo de pensamento, sei lá, do masculino ferido. Né? Se você foi traído, se sentiu manipulado pela sua mãe, ou teve alguma experiência de traição conjugal. Aí você vai falar, nossa, as mulheres não prestam, toma cuidado com as mulheres, hein? Aí você conhece uma mulher, fica feliz, está se encantando, aí esse pensamento fala assim, ó, toma cuidado, não se entrega não. Então são padrões de pensamento. Se você começar a observar, você vai ver que tá bom. São muitas vozes que nós temos, mas tem algumas que são bem repetitivas, né? São bem repetitivas. Tinha um professor que ele até fazia piada, ele dizia assim, eu não tenho... ele era terapeuta. Eu não tenho... Como é que chama? Você precisa ter um papel, uma ficha, né, do atendimento com as pessoas, você precisa deixar um registro lá do que falou e tal. Esqueci o nome disso agora. E ele falava, eu não tenho. Por quê? Porque a pessoa sempre traz o mesmo problema. Então eu escrevo uma vez só. Né? Então o ser humano, ele tem alguns núcleos de problema, mas não são infinitos. Eles só vão ganhando outras formas, outras roupagens, né? Mas se for ver mesmo, seu problema, ele tem uma característica específica. Claro, se você ficar distraído com o mundo externo, você vai achar que são problemas muito diferentes, mas não são. São os padrões, os limites que você absorveu na infância. Né? A gente tem que estudar. Isso é um autoestudo. Isso é o autoconhecimento é isso, é você conhecer quais são esses padrões. E isso tem a ver, esses padrões de pensamento, tem a ver com a tarefa da sua alma. A sua alma veio aqui para desfazer alguns nós que ela carrega, né? E aí os problemas da vida material, eles representam esses nós que a alma precisa resolver. Né? Então, tem pessoas que têm uma questão forte com a sexualidade, tem outras que é com dinheiro, né? Tem outras que é com, sei lá, vícios, tem outros que é com trabalho, com propósito, com saúde. Cada pessoa tem aí a sua tarefa, a sua bagagem kármica, onde vai precisar aprender. E essa tarefa, ela é o seu caminho. Né? Ela não é algo... Ela só é algo ruim quando você está refém dela, mas você vai precisar honrar essa ferida. Esse que é o caminho do curador. Porque a sua ferida é ela que veio para te despertar. É ela que faz você procurar ajuda, é ela que faz você procurar expandir a consciência, é ela que te deixa humilde. Então a ferida é o caminho. Por isso tem uma frase do poeta Rumi que diz assim: a ferida é por onde a luz entra. E aí eu escrevi um post lá no Instagram que é assim: a ferida é um portal para o sagrado. Através da ferida, nós temos a chance de despertar, de sair desse estado de ignorância, desse estado de sono espiritual, né? Reféns das nossas crenças. Vamos ler esse texto aqui.
A primeira razão da escravidão interior do homem é a sua ignorância. E, acima de tudo, sua ignorância de si mesmo. Sem o conhecimento de si, sem a compreensão do andamento e das funções de sua máquina, a máquina é o mente-corpo, né? O homem não pode ser livre, não pode se governar e ficará sempre escravo e joguete das forças que agem nele. Então, esse é um professor, um místico russo, Gurdjieff. Então, dentro das tradições, existe sempre um objetivo maior, né? Então, a gente, no cristianismo, né, busca a salvação da alma, a salvação do pecado, né? No budismo, busca-se o nirvana, um estado de paz, né, absoluta. No hinduísmo, moksha, a liberação. No yoga, kaivalya, que é a mesma coisa. E no islã, a procura, né, pelo paraíso. Então, todos os caminhos espirituais apontam de que há uma transcendência dos círculos da ignorância, de que há uma saída, há uma porta de saída. Você pode chamar de diversos nomes. Ela é para dentro, essa porta. Né? Não é nenhum paraíso lá fora com 700 virgens, né, como o islamismo fantasia, ou a salvação depois que a alma morrer. Não é isso. É a transcendência agora, por onde a alma, para onde a alma está caminhando. E aí, então, aqui a gente vai trilhando esse caminho de aprender a olhar para dentro por meio de recursos. Esses recursos nada mais são do que luz. Se o seu interior é escuro, você precisa de uma luminária para entrar nele, para começar a entender o que é o que, né? O que é essa voz birrenta, teimosa dentro de você, o que é essa voz do orgulho, o que é a voz da preguiça. Né? Então, a luz é o conhecimento que vem de fora, que vem te ajudar a identificar as partes. É clareia, aí você tem uma compreensão, você fala, nossa, você vai fazendo uma expansão da consciência, vai entendendo, você entende melhor você, por consequência, você entende melhor o entorno, né? O parceiro, a parceira. Então, isso você vai ganhando em espaço dentro de você. E aí, pouco a pouco, você vai conhecendo esse labirinto, que é a mente humana, vai também podendo entender um aspecto impessoal, sabe, da mente. Parar de ficar criando dramas pessoais que são completamente desnecessários. Entender que a mente, ela tem uma mecânica. Assim como o carro tem uma mecânica, o corpo tem uma mecânica, né? A mente também tem uma mecânica. E o ser humano briga com a mecânica da mente. Acha que tem algo errado com ele. Léo, eu tive pensamentos negativos. Eu imaginei a minha mãe morrendo, eu imaginei meu parceiro morrendo. E a pessoa briga com a mente dela. A postura que a gente deve ter com a mente é de compreensão. E não de brigar. E não de tira esse pensamento de mim, eu não quero ter esse pensamento perturbador. Esse pensamento de que se eu morrer é melhor, né? Ou se um fulano morrer é melhor. Se eu ficar doente, pode ser uma solução para tal e tal coisa. Vamos compreender de onde vem essa loucura. A mente precisa disso, de compreensão. A compreensão é levar a luz. Aí, enquanto eu fico assim, não, eu quero tirar isso de mim, movimento de exclusão. Isso aqui não deveria existir, mas está brigando com você. Então, você é o cara dando soco na própria cara. Né? Gosto também do Kybalion, é um texto esotérico antigo. Ele tem esse preceito aqui, diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Que é isso, né? Embora o conhecimento está aí no YouTube, está nos stories do Instagram, se os ouvidos do entendimento não estiverem abertos, vai parecer que não tem nada ali, né? Não vai ter valor. Então, ainda nesse aspecto da cruz, compreendendo um pouco melhor, veja só. Aqui é a rosa cruz, né? Então, ó, a rosa é o espírito, né? O espírito encarnado na dimensão
material e a dimensão vertical. Então, tem um trabalho de aprofundamento, que é essa vertente aqui para baixo, né? Que é o trabalho de cura e integração do eu inferior, que isso eu consigo te dar mais no presencial. No online, infelizmente, é muito pouco que eu posso te dar nisso. Onde você vai poder aprender a curar seus vícios, suas feridas com a família de origem, né? O seu corpo de dor infantil. Então, eu preciso de vivência com isso, preciso de constelação familiar. E aí só no presencial, que eu não sei quando vai voltar. Cada mês que eu falo, mês que vem, mês que vem, mês que vem, e até agora nada. Não sei se vai ser mês que vem ou no ano que vem. Mas enquanto isso a gente segue no online, né? No online, eu posso te oferecer essa parte aqui, que é um trabalho, então, de ascensão. Então, na espiritualidade, a gente faz os dois caminhos, os dois trabalhos. Não é assim, um antes, o outro depois. Não, ao mesmo tempo, a gente tem que ir trabalhando os dois. O trabalho de ascensão é o cultivo da luz. É você dar alimento para o espírito. Conexão com a sabedoria universal, com o eu superior. Ganhar em compreensão. Deixar que a sabedoria faça morada no seu ser. Isso significa incorporar a sabedoria. Perder a vergonha e o medo de ser espiritual. Perder a vergonha e o medo de brilhar. Né? Olha essa frase. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes profundas a ponto de tocar os infernos. A frase do Jung. E aí o Lowen é um professor da bioenergética, criador da bioenergética, ele dizia: a estrada para o céu passa pelo inferno. E lá no livro A Divina Comédia, né, do Dante, isso realmente acontece, né? Ele quer chegar no paraíso, mas ele tem que atravessar o inferno para chegar lá. É uma portinha, lá no finalzinho do inferno, no círculo mais baixo tem uma portinha que dá no purgatório, e depois do purgatório ele chega no paraíso. Então, o Conexão Sagrada, o Despertar do Curador, que é aquele curso mais longo que tem aqui na escola, ele fica nessa parte aqui. Ele é todo dedicado ao aprofundamento da cura, né, e a integração do eu inferior. E aí eu criei esse segundo trabalho, que é a Conexão Sagrada, que o foco está aqui em cima. É o trabalho de ascensão, conexão com a sabedoria universal e nutrir o espírito. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Já deu uma hora. Deixa eu ver quantos slides aqui. Tá. Eu queria... Vou pular esse aqui, depois eu falo no próximo. Queria mostrar esse slide aqui também para você. Ó. Então, se a mente é um veículo, pega esse raciocínio comigo, ele é um veículo que pode te levar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então, o ser humano, ele tem uma natureza que pode se manifestar, né, tocando as raias do divino, onde ele manifesta o altruísmo, né, a benevolência, a liberdade, a pura doação, porque toda a natureza é pura doação. A natureza está sempre se doando. E ele pode manifestar uma dimensão infernal, né, que é pior que o animal. O ser humano consegue ser um pouco pior que o animal, porque ele se torna bestial. O animal ele mata para sobreviver, né, mas ele não tem crueldade como o ser humano, a maldade, a distorção que o ser humano pode ficar, diabólico. Né? Então, a sua mente, ela transita. Ela que é o veículo aqui, o elevador, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce. Aqui no meio, nós temos o nível humano, né? O que é um humano comum? Aquele que é guiado pela razão, pelo bom senso, né? Por uma ética razoável e tal. Um humano inferior é aquele que está ainda só guiado pela sobrevivência. Então, ele é refém do medo da escassez e a parte do cérebro dele que está ativada é a parte mais animal. Então, ele se preocupa em comida, sexo e proteção da casa e da cria. Né? O caminho começa a subir a hora
na hora de desenvolver as características do humano superior. É quando a gente pode ouvir a nossa intuição, porque é ela que é a porta para o mundo do espírito, para você enxergar um sentido diferente na sua vida, né? Prestar atenção nas sincronicidades, nas coincidências da sua vida. É essa voz da intuição que vai te dando acesso ao mundo do espírito. E a vida, o mundo como a gente tem hoje, ele é convite só para baixo. Convites para a matéria, a distração. Eu até contei várias vezes já, em algumas aulas, mas foi um exemplo tão marcante que eu continuo repetindo. Fui fazer uma aula de CrossFit num lugar, e um lugar parecia legal, o treino e tal, e cheguei lá, comecei a treinar, e quando veio começou a tocar um funk pornográfico às 7 da manhã. E aí cantava assim, senta xota, senta xota, senta xota. Cantou umas 2, 3 músicas assim, absolutamente pornográficas. E aí eu adorei o treino. Mas essa música, nossa, me deu um mal-estar. Fico aqui meditando uma hora, a hora que eu acordo, repetindo mantra para chegar lá e voltar para a primeira dimensão, né? Aí mandei mensagem pro cara, falei, ó, o treino é muito bom e tal, mas se for ter funk pornográfico às 7 da manhã, né, eu não vou conseguir, né? Tudo bem, por sorte era um erro. O cara colocou a playlist errada, faço treino lá até hoje. Mas veja, uma experiência na manhã, até às 6 da tarde, eu estava ainda com o mantra não, o funk batendo na minha cabeça, né? Então, o que você convive vai determinar o estímulo que você tem para subir ou para descer. Por isso que na Bíblia tem a frase: diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Aí a ciência hoje já comprovou que você é o resultado dos seus 5 relacionamentos mais íntimos. As 5 pessoas que você mais considera na sua vida são elas que moldam o que você faz. Por isso que no budismo, a sangha é uma joia, uma das 4 joias do budismo. A sangha é a comunidade espiritual que você pertence, porque estando rodeado de pessoas que te elevam, é fácil subir. Agora, se você só tem pessoa que te puxa para baixo, ó, vai ser difícil, né? Se você só tem gente puxando seu tapete, colocando funk para tocar, te convidando para distração, aí você não sobe, né? Então, o cultivo, né, da ascensão, ele tem que ser diário, porque a tentação para baixo, ela também é diária, né? Então, a gente tem que fazer essa força antigravitacional, antigravitacional. E se você não fizer nada, né? O que acontece? Você tem a tendência a ir para baixo mesmo, porque é como se fosse gravidade. Quem está parado no meio vai sendo arrastado pela tendência maior, né? Então a tendência maior é a distração e ir para baixo. Por isso que tem a frase de Jesus também que diz assim: seja quente ou frio, porque se for morno eu vou cuspir da minha boca. Porque quem é morno, quem está no meio, vai ser levado, né, pela massa. Pela massa vai levar para baixo a distração. Isso eu já passei. Tá, bom, então, nível prático, né? O título desse curso é Espiritualidade Prática. Não tem, não tem caminho de desenvolvimento espiritual sem o cultivo do silêncio. Não tem. Você não pode evitar a meditação, você não pode evitar a introspecção. Sem isso, você vai patinar, você vai ficar refém do mundo externo, vai ser muito fácil você cair, né? Então, tudo começa com a prática do silêncio. Você começa com pouco, se você não pratica, 5 minutos, né? E aí, ao longo dessas 10 semanas, eu vou te passar uma prática mais poderosa, né? Mais avançada, mas a gente começa com o cultivo do silêncio, diário, né? Diário.
No máximo um som de uma fontezinha, um som ambiente, um som da natureza. E depois eu vou passar para você a função dos mantras, uma música e tal. Mas sem essa introspecção, meu amigo, eu não consigo ver um caminho, né, de evolução. Porque precisa virar o olho da mente para dentro. Fazer assim, ó, tchup, virar para dentro. Isso só se dá por meio dessa prática. Todas as religiões têm a prática da introspecção. Isso é universal. Certo? Bom, estou muito contente de estar com vocês aqui online, né? 12, se eu não me engano, tem acho que 17, 19 participantes, não sei. Então, é diferente quando a gente faz ao vivo, quando você participa, do que quando você vê a gravação. Então, sempre que você puder, esteja aqui ao vivo, porque o campo é mais forte de atuação. Mas se eu não puder, depois a gravação vai estar lá na plataforma. Ok? Agradeço, gratidão aí, Renata, pelo agradecimento, agradeço a presença de vocês. E vamos nessa. Se você tiver dúvidas e pedidos, me mande, porque eu posso ir formatando o curso conforme que vocês pedirem, tá bom? Então, boa noite, bom feriado.